Em um ano, a taxa de inflação argentina saiu de mais de 25% ao mês para 2,7% agora. E mais, com a melhor bolsa performando no mundo e o risco país despencando. Vamos entender o que está por trás disso. Essa semana saiu o dado de inflação mensal da Argentina e ele, mais uma vez, apresentou queda, 2,7% anual. Vamos lembrar que o pilar central que determinou a eleição do próprio Milei é a responsabilidade fiscal. Não há nenhum governo bem-sucedido na história que tenha de forma estrutural umas contas públicas desajustadas. Sempre há uma responsabilidade fiscal estruturada, pode ter em algum mês ou outro, algum ano ou outro, mas de forma estrutural é um país que se preocupa com a responsabilidade fiscal, coisa que a Argentina não se preocupou em mais de 100 dos últimos anos. E agora, o pilar central de recuperação do país sempre foi o controle dos gastos públicos, muito diferente do que o Brasil está vivendo, mas já falamos isso em vários outros vídeos. Vamos dar sequência aqui na Argentina. Olhando esse gráfico, vemos aqui a partir de 2022 como a inflação mensal vem se comportando. No mês de novembro, o último mês completo do antigo governo peronista, a inflação foi de 12,6% ao mês, no mês de novembro. No mês de dezembro, a inflação foi de 25,5%. E foi aí que Milei entrou. O primeiro mês dele foi a partir de 10 de dezembro de 2023. Agora, depois de várias quedas consecutivas, a inflação, repito, foi de 2,7%. Ao olharmos aqui o gráfico no último ano, ou seja, logo quando ele assumiu, vemos também uma clara queda mensal. Sem contar que no governo anterior a tendência era de alta. Por quê? Primeiro porque o governo produzia déficits, ou seja, ele gastava mais do que ele arrecadava. Como o governo vinha nos últimos anos dando calote na dívida, precisando de ajuda do FMI ou monetizando esse déficit, ou seja, como ele conseguia cumprir os seus compromissos, honrar os compromissos do governo, se ele gasta mais do que arrecada e ninguém empresta dinheiro para a Argentina, uma vez que ela vinha dando calote na dívida, bom, o Banco Central não tinha outra forma a não ser comprar a dívida pública que o governo argentino emitia através da emissão de novos pesos. Ou seja, o Banco Central monetizava o governo através da compra dessas dívidas e por isso o governo argentino injetava dinheiro na economia ao imprimir dinheiro para honrar os seus compromissos. Só que impressão de dinheiro, é claro que é altamente inflacionária. Portanto, toda essa dívida que o governo argentino emitia para honrar os seus compromissos e era comprada pelo Banco Central estava no balanço do Banco Central da República Argentina, um balanço completamente podre, com títulos que não valiam absolutamente nada e que estavam caminhando para mais um default, mais um calote da dívida. O que o governo argentino do Milei fez foi basicamente começar a gastar menos para traduzir isso em superávit, gastar menos do que arrecada e com essa sobra financeira conseguir pagar essas dívidas que estavam vencendo. Portanto, ele não apenas passou a produzir superávit todos os meses desde que ele voltou ao governo, como também ele conseguiu transferir esses títulos podres, essa dívida que estava no balanço do Banco Central da República Argentina, para o balanço do Tesouro, do governo, que assim, com a geração de superávit, sobrando dinheiro mês a mês, ele conseguia pagar os juros da dívida e depois amortizar o principal dessa dívida. Essa mensagem passa para os investidores uma confiança maior no mercado, que agora eles tomarão mais cuidado e terão responsabilidade com as contas públicas. Portanto, a Argentina poderia se dar ao luxo de ir ao mercado para captar dinheiro dos investidores para conseguir financiar os seus gastos.
Antes, o mercado de capitais, seja local ou estrangeiro, estava praticamente fechado. Ninguém queria emprestar dinheiro para a Argentina, dado o seu altíssimo risco, mesmo que eles estavam pagando 133% de juros ao ano. Mesmo assim, ninguém, ou quase ninguém, queria emprestar dinheiro para a Argentina. Por isso, eles precisavam imprimir dinheiro para conseguir honrar os seus compromissos. Pois bem, dada essa nova dinâmica de começar a gerar superávit através de gastar menos, transferir essa dívida, esses títulos podres que estavam no Banco Central para a mão do Tesouro Nacional, que agora com superávit consegue honrar os seus compromissos, a mensagem de confiança está sendo passada ao mercado. Não sou eu apenas falando. Vamos olhar aqui os números mais uma vez. Não apenas a inflação está caindo, e isso é uma consequência da responsabilidade fiscal, basta olhar a contrapartida brasileira. Enquanto o Brasil caminha na irresponsabilidade fiscal, a moeda brasileira tem se desvalorizado e as expectativas inflacionárias estão galopantes, crescendo cada vez mais. Inclusive, o Banco Central já recomeçou a subir a taxa de juros brasileira, que está em 11,25, e muitos já falam que deve se aproximar de 14% novamente, para conseguir manter as expectativas inflacionárias futuras num patamar, digamos, mais razoável, porque fora da meta já está. E qual é o cerne da questão? A irresponsabilidade com as contas públicas. Justamente por isso, Milei trouxe à tona o fundamento da escola austríaca de economia e de qualquer escola responsável. Você precisa gastar menos do que você ganha para conseguir ter sobra e arcar com os juros da dívida e também com o principal dessa dívida para conseguir confiança e que os novos investidores continuem a te emprestar dinheiro. Dito isso, o Milei conseguiu também ao longo desse ano baixar a taxa de juros que eu mencionei que estava em 133% ao ano para agora os atuais 35% de taxa de juros, sem que isso levasse a uma desvalorização da moeda, o que é extremamente relevante e mostra a confiança que o mercado tem depositado nele. Vamos lembrar que uma das bombas da Argentina sempre foi diferentes taxas de câmbio. Você tinha a taxa de câmbio oficial, que é a controlada pelo governo, e a taxa de câmbio, o blue, o negociado na rua, que é o que os investidores depositam e mostram o risco, o quanto estão dispostos verdadeiramente, sem intervenção, a pagar por esse peso. Quando o antigo presidente Sérgio Massa deixou a presidência, que perdeu para o Javier Milei, essa brecha cambiária, ou seja, a diferença entre a cotação oficial segurada na canetada versus a cotação blue negociada na rua, era de mais de 200%. Ou seja, o câmbio blue negociado na rua, o verdadeiro, era mais de 200% acima do que estava naquele preço controlado pelo governo. Controle de preços leva inevitavelmente à escassez, que é justamente o que tinha na Argentina, escassez de dólares. Ninguém queria vender ao câmbio oficial, uma vez que na rua você conseguia vender muito mais caro. E ninguém queria vender dólares, a não ser em último caso, porque não fazia sentido você segurar pesos que perdia valor a cada dia na economia argentina. Ou seja, uma inflação galopante e eles estavam a caminho da hiperinflação. Hoje, essa brecha cambiária está por volta de 11%. Ou seja, o governo baixou a taxa de juros de 133% para 35% de forma gradual. Ele conseguiu diminuir a brecha cambiária, que era de 200%, para atuais 11%. E o que ele quer é estreitar mais ainda para acabar com a brecha cambiária e manter apenas o câmbio livre. E é isso que ele está caminhando a fazer. Como consequência do resultado de contas e de responsabilidade fiscal, o que acontece é que a inflação vem caindo, como a gente mostrou. Com isso, o risco país, que é uma métrica que mede quanto que um país precisa pagar a mais do que as taxas de juros que os títulos públicos americanos pagam, que é basicamente considerado o título livre de risco, o risco país também caiu drasticamente. Um exemplo aqui, o risco país na Argentina em 2020 estava acima de 4.000 pontos. O que significa isso?
significa que se os títulos públicos americanos, por exemplo, pagam 4% ao ano de rentabilidade para quem empresta dinheiro para o governo americano, comprando títulos públicos com vencimento de 10 anos, se você comprasse títulos públicos argentinos com vencimento de 10 anos, ele pagaria 40% a mais do que pagam os títulos públicos americanos. Portanto, ele teria que pagar, nesse exemplo hipotético, 44%, que era mais ou menos isso. Só que o mercado de capitais era fechado à Argentina. Ninguém queria emprestar dinheiro comprando títulos públicos argentinos, como eu falei. Pois bem, esse risco país que estava ali por volta de 2.800 pontos quando Milei assumiu, está agora por volta de 850 pontos. Uma queda significativa para um país que precisa refinanciar as suas dívidas. Quando o risco país sobe, significa que ele tem que pagar maiores taxas de juros para atrair investidores. Quando atrai, porque a Argentina já não atraía. Agora começou a atrair novamente e o risco país caiu para 850 pontos. Consequentemente, a taxa de juros que ele precisa remunerar os seus investidores para ter atratividade aos seus títulos públicos é muito menor, pressionando de forma significativamente menor a dívida que o governo está emitindo para pagar as dívidas que estão vencendo. Um cenário completamente diferente do que se apresentava um ano antes. Em consequência disso, a gente vê também a Bolsa Argentina com uma alta em 2024 de 116,5% nesse exato momento que eu estou gravando, às 11h50 da noite, no dia 12 de novembro. Para ter uma comparação, o S&P americano está subindo 33% no ano. A Bolsa Brasileira, lá embaixo, subindo míseros 6%. Isso em real, porque se a gente computa a alta em dólar, ela simplesmente não existe. Com isso, a gente deixa um recado aqui principal. A política de um país, ela tem que ser centrada no respeito e na responsabilidade com as contas públicas, ou seja, a responsabilidade fiscal. Isso mostra que as políticas liberais libertárias implementadas por Milei nesse ano já são muito mais bem-sucedidas do que as políticas intervencionistas e socialistas implantadas pelo governo anterior. Não podemos deixar de mencionar que muitos normalmente fazem esse comentário. Ora, Bruno, a Argentina está apresentando uma queda no PIB. Eu quero fazer um exemplo bem claro antes de trazer um número final aqui. Imaginemos uma pessoa que é viciada em droga por 20 anos e quer largar o vício em drogas e se tornar um atleta de ponta. Ele não vai conseguir fazer isso do dia para a noite. Ele precisa largar o vício, se habituar a novas formas de alimentação, de dormir, parar de ingerir aquela droga, o corpo dele se readaptar, para aí sim, depois de um tempo, ele poder ser um atleta de ponta. Mas nesse meio tempo, há sacrifícios, há dores que precisam ser enfrentadas. A mesma coisa, uma pessoa que chega a pesar 200 quilos e quer se tornar um atleta, até ele perder todos esses quilos em excesso e adaptar o corpo dele e a sua cabeça, também há dores de curto prazo. E é justamente isso que um país viciado em impressão de dinheiro em déficit público, ou seja, gastar mais do que arrecada, precisa fazer. Enfrenta dores de curto prazo para conseguir passar esse momento e aí sim entrar num cenário de crescimento sustentável e perene de médio e de longo prazo. Assim, ao fazermos essa comparação com o corpo humano ou com os hábitos não saudáveis para se transformar numa pessoa saudável, a Argentina, com esse vício em impressão de dinheiro, está sim tendo um PIB que caiu. No terceiro trimestre de 2023, nós vimos um PIB que tinha subido 2,34%. E isso por conta de toda a intervenção que o governo tinha feito, inclusive controles de preços. A inflação estava 25% ao mês e havia controle de preços, portanto a inflação real era muito maior do que isso. Agora o que a gente vê é que na última leitura do PIB ele teve uma contração de 1,7%. Como eu falei, dores de curto prazo
para necessariamente passar uma confiança maior para conseguir, aí sim, passar essa primeira barreira e ter um crescimento sólido e sustentável. Porém, com leitura de indicadores antecedentes, uma vez que ainda não temos a leitura do crescimento do PIB, ou da queda, no quarto trimestre de 2024, com a leitura desses indicadores antecedentes, é possível já esperar que o PIB crescerá nesse último trimestre de 2024. Se isso realmente acontecer, mostra claramente que muitos que desconfiavam terão que aceitar que a mudança argentina está sendo muito mais rápido do que se imaginava. Portanto, o cerne da questão passa sim pela responsabilidade das contas públicas. Quando um governo estruturalmente gasta muito mais do que arrecada, a sua moeda desvaloriza e isso gera inflação. Esse é o grande ponto que o Brasil está vivendo hoje e que a Argentina está caminhando diametralmente em sentido oposto. Por isso, todos esses números estão sendo apresentados de forma muito acima da expectativa que todos esperavam, inclusive o FMI, recheado de políticos globalistas e muitos de esquerda. Já vem fazendo incríveis menções à Argentina, aplaudindo Milei e dizendo que a Argentina está num caminho certo. Sem contar empresas como o Mercado Livre ou o próprio Nubank, que estão de olho novamente no país, na Argentina. Portanto, a responsabilidade com as contas públicas através de políticas liberais e libertárias mostra que um país pode caminhar para o sucesso. E, infelizmente, o Brasil está na direção oposta. Seguimos.